Olá sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais um episódio aqui do Fio da Navalha, o quadro do portal Sobrevivencialismo, onde nós cortamos os assuntos ao meio para entender o que há em suas essências. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma situação que muitas vezes é subestimada, que são os problemas que vêm depois de um desastre. Entenda que a maioria de nós, preparadores e sobrevivencialistas, nós estamos nos preparando, armazenando alimentos, treinando nossas habilidades para sobreviver para uma situação de imediata urgência. Porém, o grande perigo vem depois que a urgência passou. Vamos utilizar como exemplo aqui no nosso vídeo a situação que está acontecendo em San Martín, que é uma ilha lá no Caribe, onde o furacão Irma fez um grande estrago. O que está acontecendo por lá? O furacão categoria 5 acabou de passar pela ilha, na verdade já está na Flórida e agora está virando uma tempestade tropical, mas ele deixou aquela ilha devastada. E aí eu me pergunto, poxa, mas por que as pessoas estão em um estado tão complicado de sobrevivência naquela região? Isso vai nos levar para um primeiro ponto de conversa aqui que é muito importante. Com preparação e conhecimento, sobreviver a desastres naturais é bastante viável, na verdade é muito possível, porque veja só, quando você mora numa região que está propensa a algum tipo de desastre natural, seja um furacão, seja uma inundação, seja o que for, você com certeza já tem uma cultura local focada em lidar com esse desastre. Então não é como se você estivesse sendo pego completamente de surpresa por algo que nunca aconteceu naquele local, entende? Então o que eu quero dizer aqui é que você vai ter o governo ali para te ajudar a dar orientações, você tem inúmeros sites te ajudando a como se preparar para um furacão, no caso, como é essa questão do vídeo que nós estamos tratando aqui agora. Enfim, não existe falta de conhecimento, o que existe é falta de proatividade e de interesse. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, eu acompanhei muitos youtubers e pessoas do Instagram e tudo mais que estavam nas zonas de risco, e um dos fenômenos que eu mais observei durante todas as postagens era uma subestimação do furacão. Parecia que as pessoas não tinham noção do que é um furacão categoria 5. Is that somebody kitesurfing behind you? Oh, come on. That's exactly what I wanted to show you, Alex. This is not the scene that officials here, first responders, want to be looking at because this... Basta uma pequena pesquisa no Google que você vai entender que um furacão de categoria 5 tem capacidade de desastre de praticamente todas as estruturas que não sejam de concreto armado. Ao saber disso, você já está ciente que quer dizer que então que eu tenho que me proteger em um ambiente de concreto armado. Eu tenho que proteger os meus pertences mais valiosos em um local que não estejam sujeitos a essa força. Esse conhecimento tão básico já poderia salvar muitas vidas, mas ainda assim as pessoas têm essa tendência a subestimar o desastre. Contudo, não é esse o foco do nosso vídeo. O foco do nosso vídeo é que, com conhecimento e preparação, você sobrevive ao desastre. Ótimo, maravilha, estou vivo, mas... aí começa o real problema. Sobreviver a um cenário de alta intensidade por um curto período de tempo, com preparação e planejamento e conhecimento, é muito mais fácil. Geralmente os alertas de furacão acontecem até 5 dias antes da chegada do furacão. Ou seja, basta um pouco de planejamento e conhecimento sobre o fenômeno que com certeza você vai saber se proteger num ambiente seguro. O problema é que as pessoas deixam isso para última hora, enfim, só reforçando os argumentos que eu já coloquei aqui anteriormente. Mas agora vamos para o nosso próximo ponto. A preparação tem que ser focada não somente para o furacão em si, mas principalmente para depois dele. Os furacões principalmente, mas na verdade qualquer desastre afeta imediatamente a infraestrutura do local onde você está. Ou seja, você já pode esperar que depois de um desastre acontecer, você não vai ter internet, você não vai ter energia elétrica, nem mesmo até em alguns momentos água potável, dependendo da seriedade do desastre. Então tudo isso tem que entrar na balança de planejamento que você tem. O artigo do Live Science, que é um artigo bem interessante, eu vou deixar o link para a descrição aqui para você dar uma olhadinha, ele enfatiza o número de pessoas prejudicadas no pós-desastre no furacão Katrina, que aconteceu em agosto de 2005. Eles apontam que houve um número estimado de 1.833 mortes, enquanto depois da passagem do furacão houveram milhões de pessoas prejudicadas por conta da falta de infraestrutura, por conta da falta de higiene e uma série de outros aspectos. Então entenda que depois que o furacão passou, você tem problemas econômicos, políticos, sanitários, enfim, você tem uma gama gigantesca de problemas. Porque diferente da vida selvagem, onde você está no meio do mato e os recursos estão sempre ali, quando uma cidade é destruída, você tem poluição para todo lado. E isso vai acarretar uma série de problemas.
e até mesmo em países super desenvolvidos, como é na questão dos Estados Unidos, lá eles demoraram muito mais do que 3 dias para conseguir resgatar as pessoas. Imagine então no Brasil, onde nós ficamos sabendo recentemente que o desastre de Mariana, onde aquela barragem se rompeu, até hoje o local que foi afetado não está habitável. Então perceba que a reconstrução é muito mais lenta e cobra um preço muito mais alto para as pessoas que moram na região do que o desastre no momento em que ele acontece. Além disso, eu não posso deixar de citar também uma matéria sobre uma mulher, uma espanhola que mora em San Martín, onde ela está filmando o estado da casa dela, está em desespero. Eu vou deixar o link na descrição para você ouvir, obviamente o vídeo está em espanhol, mas ela demonstra um certo desespero porque além da casa estar completamente destruída, as pessoas estão se matando nas ruas, as pessoas estão dando tiros entre si, simplesmente por conta de garrafas de água e porções de pão. Isso acontece, pessoal, entenda o seguinte: quando a gente fala de um cenário de desastre, quando você está com fome, quando a sua família está com fome e você vê alguém que está com comida, é natural que você queira também aquela comida, mas aquela pessoa não vai te dar. E aí surgem os cenários de violência em uma situação de crise. E ainda mais em um ambiente como, por exemplo, nessas ilhas do Caribe, onde o padrão de vida é mais alto, a desigualdade social entre essas pessoas é muito grande. Então existem alguns que provavelmente estavam muito bem preparados e outros que não tinham nenhum tipo de preparação. O que gera então é: eu estou com fome, você tem muita comida, você não quer me dar, eu vou tomar isso à força. Entenda que isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Se você estiver se preparando para um desastre, saiba que pessoas não preparadas vão querer tomar o que você tem. O terceiro tópico que eu vou colocar aqui é o seguinte, só para fazer um resumo, olha só. O primeiro tópico é: entenda que sobreviver ao desastre iminente não é tão impossível. Segundo ponto, entenda que você precisa pensar de uma maneira mais estratégica no pós-desastre. E o terceiro ponto é: não dependa do governo. Eu já citei anteriormente dizendo que o governo é ineficiente nesse tipo de desastre, mas eu devo enfatizar isso aqui. Se você ficar esperando por ajudas humanitárias, por alguém chegar lá e te dar comida e água, você provavelmente, se não morrer, vai passar por grandes problemas aí de saúde, enfim, de sobrevivência de modo geral. Então, em vez de adotar uma perspectiva de ovelha, né, como a gente sempre diz dentro do mundo sobrevivencialista, você tem que adotar uma postura de proatividade. A maioria das pessoas que são vítimas de desastres são consideradas ovelhas. São aquelas que não quiseram procurar a origem daquela ameaça antes dela acontecer, não quiseram se preparar com equipamentos nem com conhecimento, não quiseram ouvir os recados e avisos que foram dados sobre a seriedade da situação. E aí então se veem numa situação de desespero, perdidas sem nenhum tipo de amparo, e aí, meu amigo, elas ficam à mercê da maré. Então a questão é: se você que está me assistindo agora não quer estar vulnerável, simplesmente ser jogado de um lado para o outro quando as coisas saírem erradas, você precisa se preparar. Isso nos leva para o nosso próximo ponto. Quarto ponto então é: seja um sobrevivencialista. Não, isso aqui não é um vídeo propaganda, a ideia não é simplesmente falar que você tem que seguir o ideal, mas entenda que quanto mais você depende dos outros, mais vulnerável você é. Se toda a sua comida, se toda a sua água, se toda a sua proteção é provida por outras pessoas que não estão sob o seu controle, meu amigo, infelizmente eu tenho que te dizer que você mora num castelo de cartas que pode desmoronar a qualquer momento. Então entenda que eu não estou de maneira nenhuma culpando as pessoas que são vítimas, no caso lá de San Martín. Mas por outro lado, eu devo enfatizar que essas pessoas se colocaram numa situação de risco mesmo com aviso prévio. Eu posso estar sendo injusto aqui, mas infelizmente é uma visão mais dura das coisas. Sobrevive quem se prepara. Além disso, se você já se prepara, você vai ter que enfrentar uma série de outras dificuldades. Você, como preparador, como sobrevivencialista, provavelmente vai ter que lidar com pessoas que não se prepararam. Entenda que a sociedade por si só é bastante inconsequente. Então se você aí tem 3 meses de comida em casa, tem uma casa reforçada, perfeita, pronta para tudo, seu problema não acabou. Porque o seu tio, teu primo, teu sobrinho que mora longe ou que mora por ali não tá nem aí com a vida, vai bater na tua porta quando as coisas desandarem. Então o melhor que você como sobrevivencialista pode fazer é divulgar a cultura de preparação para as pessoas, para que ninguém esteja nessa situação de não ter nada enquanto o outro está preparado. E se você não tem nenhuma preparação hoje na sua casa, entenda que isso aqui é um conselho de amigo mesmo. Entenda que eu não estou querendo ser catastrofista, dizendo que o mundo vai acabar ou que um apocalipse vai acontecer. Não é isso. Eu só estou dizendo que você precisa
depender menos daqueles que estão ali em volta, da sociedade como um todo. E novamente, não é querer ser o eremita, não é querer ser o doido lá que mora isolado numa casa cheio de armas. Não é isso. É você conseguir prover a sua sustentabilidade para você e para sua família. É você ter o mínimo de alimento estocado na sua casa. É você ter um meio de defesa na sua casa. É uma forma de você pensar, poxa, quais são os locais onde eu posso conseguir água potável se o sistema da cidade parar? Como é que eu posso conseguir ligar o meu rádio de emergência, a minha TV de emergência, seja lá o que for, se a energia elétrica não estiver mais disponível? Essas são as perguntas que você tem que ter, porque assim você realmente está se preparando. Só vendo esse vídeo aqui, meu amigo, não vai te ajudar em nada. E eu já estou cansado de ver o número de pessoas que infelizmente só fica na fantasia. Então, esse é um recado amigável para vocês. Novamente, é uma pena que as coisas estejam acontecendo como estão acontecendo lá em San Martín, como que é o nome daquela cidade? Em Barbados e em Havana, em todas as cidades que foram afetadas diretamente pelos furacões. Mas a humanidade parece não aprender. Ao longo da história nós temos muitos e muitos e muitos desastres e os erros continuam sendo repetidos. Então o nosso esforço aqui é para que você não seja parte dessa estatística. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deixe seu gostei, inscreva-se no canal para receber novos vídeos toda semana. E no mais eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.